Já nos apresentamos. Já me apresentei. Vocês querem saber alguma coisa mais de mim? Essa é a hora, não fala mais nada. Tô brincando. Durante as aulas, vou trazer muitos relatos meus, alguns testemunhos que chamam, ou relatos, enfim, né? Religião. Vamos falar um pouco sobre religião. Por quê? Muitas pessoas, tive que fazer até um vídeo, né? Essa aula, esse curso tem a ver com religião? O que vocês acham? Tem a ver com religião? Nada de novo. Eu acho que na prática não, mas na teoria tem. Porque você vai saber por quê. Nem na teoria, nem na prática. Não tem nada a ver com religião. O que nós vamos falar aqui é simplesmente a gente estudar isso na escola. Easy. Exatamente. Ciência, então a gente não é ligado à religião. Pelo contrário. Não, mas pelo contrário. Tem coisa que a ciência bate de frente que na religião, pra gente, mas realmente existe, né? Que entra um pouquinho. O budismo, ele trabalha com os 4 elementos não, da terra. mas aí a gente não vai aqui no curso em si falar de religião. Não vamos falar sobre quântica, sobre energia quântica. Vamos começar, tá, gente? Vamos começar que vocês vão entender. Com o tempo vocês vão entender mais ainda. Então, assim, eu sou cristão. O que é uma pessoa cristã? Uma pessoa que acredita em Cristo. Se a pessoa fala, eu sou evangélica, é uma pessoa que evangeliza. Então, ela evangeliza, tá? Diretamente, quem é cristão acaba evangelizando, né? Mas eu sou cristã. Aí eu brinco com as pessoas, gente, eu sou cristã universalista. Por quê? Porque depois que eu comecei a aprender mais ainda sobre a quântica, sobre a física, sobre o que a ciência anda descobrindo, vocês não vão acreditar. Vai ter muita coisa que eu vou colocar ali sobre as plantas que choram, que falam. Como assim? Que loucura é essa? Vocês vão saber mais pra frente como isso acontece. Quem descobriu? Foi eu, a Nadir? Foi uma religião que descobriu? Foi a ciência. Eles provaram e tá lá. E Deus na Bíblia já até fala, né? Que todas as criaturas são vivas. Só que eu consigo chutar uma planta? Não. Mas elas vibram de alguma forma. E é isso que a gente vai aprender. Bom? Vocês não vão estar apostila, mas dá pra gente interagir aqui. Vou poder recapitular na aula que vem. Primeira aula de hoje, de cara. Isso que eu faço. Esse não tem nada a ver com religião. Aqui todos têm, ó, lá a turma, não vou dizer turma passada, porque 3, muita gente não me lembra. Mas ali tinham católicos, ateus na minha turma. Os ateus são mais um pouquinho complicados, porque eles ficam vinculando muito mais a religião a tudo, qualquer coisa que você fale. E não é. Nós estamos falando de física, de ciência. Esquece, tá? Aí vocês vão entender por que o budismo. Porque algumas religiões utilizam algumas dessas técnicas. Porque é real, porque é verdade, porque é isso que acontece. Acontece, é verdade, é real. Porque ciência está tudo que a gente. E quando a gente fala de religião, a gente só pensa espiritual. Religião não é só espiritual. Não é só espiritual. Vocês têm que entender que religião também é físico, também é mental, é emocional. É tudo que a gente vai falar. Então, dentro das religiões também tem isso. Só que elas não sabem explicar como. Algumas falam de banho de sal grosso, por exemplo. Só para fechar seu entendimento, tá? Quando a gente fala de banho de sal grosso, que é isso? É coisa de uma bomba. Tomar banho de sal grosso. Cientificamente, vocês vão saber o que é o sal grosso. Por que sal grosso tem essa cor? Eu não vou falar agora. Daquele look. Por que tantas religiões utilizam o sal grosso? Então é só coisa de religião? Não. A religião que pegou lá da física e da ciência, lá nos seus primórdios, utiliza há anos, há séculos, há décadas, enfim. Mas não explica por quê. Só faz. Simples. Aí acha que é espiritual. Vocês vão saber por que não é, tá? Você tocou num ponto que eu até vou em prática, a parte holística. Raras pessoas conhecem a fisioterapia holística. Raras, mas estão aumentando muito o conhecimento. Eu fiz. Está se expandindo
pra caramba. Eu tenho problema sério de coluna, eu tive que fazer fisioterapia holística. O que é isso? Alongamento em mente. Vai depender da técnica que você usou. A técnica que eles usaram era trabalhar a sua mente e direcionar ela para o teu corpo, para você Então, a meditação, ter mais flexibilidade. yoga, Não chegou a ser um yoga, era um alongamento completo. Sabe? Só que Sabe o quê? antes eles trabalham a sua mente. Olha, gente, hoje vamos botar um pedaço de vassoura na nossa frente e vamos abaixar. Vá no limite do teu corpo. Então, quando você chega nesse nível, peraí, eu vou no meu limite. Desse teu limite, na próxima aula ela volta, tu já abaixa mais. Então, você já está trabalhando a sua mente para que você avance, né, de acordo com o seu limite. Por isso que eles chamam de fisioterapia holística. então, É tudo mente. Trabalhar a mente. Tem uma coisa que eu vou até colocar aqui para vocês entenderem. Depois eu vou apagar porque eu tô com um pouco de espaço aqui, tá? Mas eu vou deixar o nomezinho de vocês aqui para mim. Sei que você tá falando. Quando a gente fala de terapia, integrativa, são terapias que integram algo ao ser humano além do que aquele profissional faz. Um exemplo, eu como psicóloga, tá? Eu sou limitada. Então tem algumas coisas dentro da terapia integrativa que eu não posso utilizar fisicamente. Posso orientar, posso prescrever, vai lá na Juliana, você está com crise de ansiedade, algum problema assim, ou é algo físico mesmo, eu dou encaminhamento lá para a Juliana, que já é uma terapeuta, auriculoterapia, reflexologia, né? Eu vi lá uma coisa muito interessante sobre argila, amei. A gente vai conversar sobre isso, tá? Então, quando a gente fala sobre terapia integrativa, é a mesma coisa, que é complementar, que muitos médicos, porque hoje eles na verdade... médicos já estão utilizando a terapia complementar como medicina complementar, porque complementa o trabalho deles como médico. Fez todos os exames cardiologista, não deu nada? Juliana, vai lá para terapia complementar. E lá ela vai ver qual a técnica que ela vai usar. Ela vai usar a auriculoterapia, a reflexologia, sei lá se ela faz reiki, enfim, ela vai fazer uma anamnese, ela vai analisar, ela vai ver o que aquela pessoa é mais indicada, ou várias técnicas ao mesmo tempo. Eu já vou trabalhar mais com técnicas energéticas, como reiki, eu vou trabalhar com oroterapia, cromoterapia, cristaloterapia, porque, gente, eu também estou aplicando. A gente tem que se auto-aplicar. A gente tem que usar na nossa família. Então, eu sou mais livre. Como psicólogo, não posso atender ninguém na minha família. Um amigo. Eu sou muito limitada. Por isso que eu estou entrando nessa. Porque eu estou devendo muito mais resultado aqui. E você, como psicóloga, para integrativa é sensacional. Acabou. Porque Fechou. eu tive que fazer uma grade de terapia clínica para eu poder atender os pacientes. Como que eu vou ir lá na questão do seu interior se eu não entender? Se você Porque não E é complexo pra caramba, não é? eu não consigo dormir. É complexo. Mas como é a sua rotina, como é a sua alimentação, Muito qual a complexo. sua ingestão de água, e a gente entra em coisas do passado da pessoa. E você é hipnótica? Não, Hipnoterapeuta? não. Eu quero fazer hipnoterapia também. É muito onde bom. entra Muito a bom. fisioterapia holística. Por quê? Isso. Você Eu acho que você começa fez com por uma isso. coisa, você começa com o que o professor dá. Aí tu chega em casa, peraí, eu só consegui até X. Vou tentar, vou praticar. Isso. Aí tu vai ver o vai trabalhando resultado. a sua mente e vai Esse relaxando aqui, ó, mais. olha só, o curso em si é toda uma terapia integrativa, ou complementar, ou naturalista, tudo é a mesma coisa, tá? Eu que utilizo psicoterapia naturalista porque é muito mais fácil das pessoas entenderem, e eu utilizo realmente as coisas muito naturais.
E a gente vai ter essa aula mais pra frente, que são os 4 elementos, tá? Na última aula, então, vai ser 5 a 6 elementos. Vocês vão saber o que é, tá? Então, é isso aqui que a gente vai trabalhar. Tem como atender um paciente, no caso eu, ela, que somos terapeutas, ou vocês mesmos, lidar com vocês, se vocês não saber o que eu chamo de quarteto vital. Esse nome foi eu que nomeei, tá? Quarteto vital. Na internet você vai achar trio de não sei o que, trio de não sei o que, mas quarteto vocês podem buscar, botar no Google, Não vai tem. achar. Eu já Tá? procurei. Não vai achar, tá? Esse quarteto foi eu que nomeei, coisa minha, tá? Então, porque é muito mais fácil entender dessa forma. Então, a gente é um ciclo, tá vendo? E você não sabe por onde começa. As pessoas acham que tudo começa na mente. Às vezes começa pelo físico, pelo externo, que aí vai lá e afeta seu interno. Tanto é que existem tratamentos que a gente começa de fora para dentro. Eu atendo uma pessoa muito depressiva, que eu analisei, estudei, estou com dificuldade, não está conseguindo fazer esse exercício, essa técnica, tá? O que é que eu fiz? Fazer um trabalho com ela de fora para dentro. Sim. Essa semana tem uma tarefa para você, porque você vai no salão, você vai fazer o cabelo, você vai fazer a unha. Ah, mas eu não quero até o final. Você vai fazer isso. Quando você vier na próxima vez, quero ver você assim. Ah, aí começa, a pessoa dele para ter nutrição, ela bota desculpa em tudo. Que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho isso. Ah, na realidade é porque ela não está com vontade. Então a pessoa realmente não faz. Então, assim, não, vamos tentar. Vamos lá. Aí, né? Eu sou uma terapeuta diferente. Eu psicóloga, gosto de abraçar, gosto de rir, gosto de brincar, gosto de coisa séria, chata, atrás de mesa não. Né? E dependendo da terapia, como a minha terapia é TCC, eu às vezes, dependendo, tá? É raro isso acontecer, às vezes eu saio. Hoje nosso atendimento é no shopping, é lá na beira da praia. Tá? Eu sou livre para fazer, porque a terapia TCC ela te liberta, ela te deixa, por isso que é mais fácil eu interagir naturalista com a TCC. Um rapaz, eu falo rapaz, não é velho nem muito novinho, um senhor, me achou pelo Google, eu também divulgação no Google, começou a fazer terapia, início de ansiedade. Que bom, início de ansiedade, procurou logo, né? Início de ansiedade. Fechou um pacote, 4 sessões. Na terceira sessão, doutora, eu tô bem, não preciso mais, tchau, benção. De vez em quando eu vou passar aí pra tomar um cafezinho, não sei o que, acabou. Aí eu falei assim, gente, eu peguei pesado, eu melhorei o cara muito rápido. Mas por quê? Ele foi com a mente aberta, fez tudo que eu falei na íntegra, tá? Usei totalmente as técnicas naturalistas. Olha, e é difícil. Os 4 elementos. Eu acho os que 5 sentidos, no caso, né? Da psicologia, a gente usa os 5 sentidos. Ele fez, todas acabou. as pessoas do mundo deveriam fazer análise, deveriam fazer mas nem psicoterapia. mas nem todo Tem gente que psicólogo acha faz que, essa eu tô interação. com depressão, que eu tô com ansiedade. Não. Eu acho que independente do que Mas você entenderam esteja, até aí? mesmo que você não tenha nada, Tá. é excelente você fazer. E vou te falar, as pessoas mais antigas, que eu tenho uma amiga que ela tem 65 anos, Quântica. e eu falo pra ela, tia, procura uma terapeuta, faz uma terapia, mas é difícil entrar na cabeça da pessoa. Tem um dois que tá fazendo não é terapia que algo- achou que não era nada e falou, nossa, eu venho e fico assim, o que eu vou falar com ele? Sempre quando eu cheguei, mas é engraçado. Ele sempre chega e fala assim, doutor, sempre quando eu chego aqui, eu fico assim, o que eu vou falar? Não tem nada pra falar. Mas eu faço de um jeito. Nossa, só fala de um jeito que eu começo a lembrar de um monte de coisa. E começa a vir isso, começa a vir aquilo, eu só, mas por quê? Porque nós mesmos não conseguimos nos ver, nos enxergar. Quem está de fora vê mais. Tem o dirigente de uma escola que vai começar a fazer terapia comigo também, que ele só falou assim, Nadia, eu gosto do Nadia, porque a minha filha que estuda na escola lá, fala muito que eu sou hiperativo, mas eu não acho isso não. Eu falei assim, vamos ver. Porque eu pensei que você, eu vi que você é hiperativo, mas até onde eu não podia julgar, porque foi só aquele momento que eu tive com ele. Será que só foi aquele momento que ele estava agitado, muita criança falando, e ele estava fazendo uma entrevista comigo como mãe, né? Passando as informações da minha filha como mãe. E aquela agitação deixa a pessoa hiperativa, então não podia julgar, você tem hiperatividade. Não é assim, gente. Você pode fazer uma avaliação para mim, numa sessão só? Não é assim, é coisa muito séria.
Eu posso falar que você tem uma coisa e às vezes não tem. E a pessoa começa a falar para todo mundo, olha, eu tenho isso, tem que a doutora falou, eu não falei nada disso. Nem a hipótese geralmente a gente fala, para a pessoa não sair por aí dizendo que já é. Você está entendendo? Agora, quando realmente está muito na cara, você busca tal profissional, vai te dar um encaminhamento, vai lá, entendeu? Para fazer uma avaliação, como eu fiz da menina, foi lá, vai atender ela ontem. Olha, mas tem Então, não muito sei se bloqueio fechou. em relação Mas a isso. é essa base aqui, eu só segurei, é essa base aqui que a gente vai aprender. Nós precisamos, é porque o meu equilíbrio não está aqui. Eu vou pular no meu tempo. Esse equilíbrio da vida, ele depende de todo esse equilíbrio aqui. Eu preciso de equilíbrio mental, equilíbrio Físico. e equilíbrio Espiritual. como assim espiritual? É da minha religião, da minha igreja? É, dentro da sua religião, dentro da sua. Não estou aqui para estar dizendo qual é a religião. É dentro da sua que você vai trabalhar. E isso é essencial. A ciência já provou. É importante a gente ter uma vida espiritual. Ela faz uma conexão com a mental, emocional e física. Para a sua vida espiritual, para você ver. Quantos alunos meus aqui, deu tempo que eu não vou lá na minha não sei aonde, né? E falam no nome da denominação, assistir uma reunião, ou sei lá o quê. Eu falei assim, vá. Tira, nem que seja uma vezinha na semana para ir. Isso é importante para você. Se adaptou, gostou, se identificou, vá. Infelizmente, algumas religiões não vão entender isso que a gente está estudando, porque vai achar que isso aqui é religião, e não é. Deveriam todas as igrejas terem aula de física quântica. Todas as religiões, todas as denominações deveriam ter física. Por que você falou do budismo, né? Porque eles estudam física quântica, eles estudam vibracional, eles estudam os átomos, eles têm essa conexão. Tem. Aí, o naturalismo, eles, a religião budista e muitas outras, mas tem outras que não. Mas vou falar para vocês, aos poucos estão incrementando, eles estão entendendo, eles estão trazendo, estão trabalhando mais o naturalismo, estão trabalhando mais sobre as ervas, as plantas, aderindo mais essa forma às religiões. Mas Porque é de. Gente, quando faz religião é que Deus, certo? Deus. Para mim, o Deus é um só para todos, né? Não sei para vocês, não é? Tem gente que fica denominando, o seu Deus é da religião diferente da minha, porque o seu Deus fala para fazer isso, o meu fala para fazer aquilo. Não, para mim, Deus é um só para todos, tá? Até porque Deus, a religião são doutrinas. Se você se identificar ou não, eu sou cristã, era evangélica. Dentro da doutrina da onde eu ia, eu acabei não indo muito frequentar a religião em si. O tempo, vamos dizer assim, parei um pouco algum tempo. Por quê? Porque mediante o que eu estava estudando, eu estava ficando mais confusa, mais do que eu estava entendendo, do que eu poderia entender. E a minha vida, ela deu um salto quântico, né? Assim que fala, vocês vão passar por isso, eu espero que vocês deem esse salto quântico para vocês entenderem que o que eu vou ensinar não é para ninguém sair de religião nenhuma, não. É para vocês entrar cada vez mais. A não ser que não se adaptou. A não ser que teve um problema. Eu tive problemas com pessoas, seres humanos. Que mais para frente vocês vão entender como lidar com isso. Um que falou 1, 2, 3, 4 vezes que foi parar. Foi você? Não, foi eu não. Você, na quarta que eu fui me afastar. Porque a gente fica tentando, acha que a pessoa vai mudar, ou eu estou entendendo errado, tal. Quando você vê realmente que aí está te fazendo mal. Gente, tem coisa que vale a pena vocês conversarem e tentar fazer a pessoa entender. Mas se a pessoa não quer entender, não gasta energia. Vocês vão entender que essa energia quântica, se gastar, vocês ficam fisicamente cansados. Responde no físico. Toda essa energia quântica responde em tudo. Em Você tudo. começa até a entender em relação a níveis de avanço que você tem. Sim, de uma você fica pessoa. essa coisa de você se observar mais, você começa. Gente, eu vou até adiantar um assunto rápido em relação à física quântica, essa energia quântica, que é o Wi-Fi, que é tudo isso que a gente vai estudar agora, tá? Essa energia quântica, quando ela é bem trabalhada, você tem um equilíbrio, que são os átomos. Nós somos feitos de átomos, vai chegar até lá, tá bom? Então, se você não souber equilibrar, como equilibrar? É igual manusear a lei da atração. Ela existe, acreditando ou não. É universal. Existe. Deram o nome de lei da atração, deram o nome. Mas não interessa, ela existe. Só deram o nome, entendeu? Mas ela existe. Mas
forma que eu possa ter um equilíbrio e atrair realmente saúde, as coisas que realmente as pessoas, tá? Vocês vão entender quando a gente chega na aula de crença limitante, tá? Como psicóloga eu trabalho com crença limitante, aí já a ciência já provou e mais do que aprovado. Tanto é que a psicologia trabalha com crença limitante, diretamente. Sim, tá? eu acho que em relação à profissão de vocês ainda tem um tabu muito grande. É. Vou fazer terapia. Terapia para fresco, você não precisa. Ou é pra maluco, É ou para maluco. É igual. Vocês sabiam que eu, como psicóloga, eu tenho que fazer terapia? Sim. Deixa eu Você falar faz. assim, mas você fazendo, você já sabe tudo que tem que fazer, é só você pegar essa. Cara, não, gente, a escuta ativa, ela é muito gostosa e importante, ela faz uma diferença. Tem gente que só vai só pra falar, não faz técnico, já melhora. Porque precisa falar, confiar em alguém. Pelo sigilo profissional que o psicólogo tem, ele se abre, ele se solta, E você e já percebendo- sai melhor. Então imagina o próprio psicólogo sabendo que está lidando com outro profissional, porque eu não vou responder por todos, mas vou dizer que a maioria segue sim o padrão de sigilo, tá? E tá nem para marido, nem para ninguém. Meus pacientes só meu acabou. Não pode. Tudo que eles me falam tá aqui, ó, comigo. Tá? Aí eu tenho que fazer isso aqui para não deixar me contaminar. Porque se eu for impactar demais, isso vai me fazer mal. Eu fico ao ponto de assim, ai meu Deus, aquele casal, a Danusa, o que eu faço? Eles não estão legais, porque eu preciso fazer alguma coisa. E se começar a me fazer mal, eu tenho que parar. Aí, com isso aqui, eu já estou sabendo lidar. E com o tempo das aulas, você vai saber como que fazer isso. Como você saber lidar, ajudar o seu próximo sem deixar com que os problemas deles te afetem. Mas que venha até você de forma que você ajude, e não que te afete. Porque a gente já tem, tá, gente? Eu sou psicóloga. Olha só, eu vou contar duas coisas pra vocês. Eu sou psicóloga, não sou rica. Eu sou psicóloga, porque a gente acha que a psicóloga é rica, né? Ainda não. Tô chegando lá, tô pertinho, gente, tô pertinho, tá? Aí quando eu falei assim, sou psicóloga, tô cheia de problema também. Como todo mundo. Cheia. Lotada. Por isso que eu falo, essa aula é gostosa, porque ela me ensinou a ter esse equilíbrio. Tá? Com o tempo das aulas vocês vão saber algumas coisinhas aí que vocês vão ficar assim, nossa, mas vamos lá. Física quântica. Eu vou ler porque vocês não estão, né? Não precisam anotar, porque vocês vão receber a apostila. Na recapitulação vocês vão grifando, tá? Me perdoe, mas resolvido para semana que vem. A física quântica é o ramo da física. Quando a gente fala física, a gente está a um patamar aí, é um parente da ciência, né? Porque tem coisa que a ciência não aprova da física, tá? Tá ainda no experimento, tá? Mas ela é parente, tá? Andam juntos praticamente. Que estuda o comportamento da matéria e da energia em escala muito pequena, como átomos. Quem já ouviu falar em átomos? Todo mundo estudou isso na escola. Estudamos isso na escola. Com o tempo a gente vai esquecer, nem sabe o quanto isso é tão importante para a nossa vida. Se na escola, desde daquela matériazinha de átomo, eles dessem uma ênfase maior, cara, vamos trabalhar nesse negócio, ele não ia ter problema na escola com as crianças. Ia crescer adultos mais saudáveis. Não ia ter vícios. Porque eles iam começar a entender que o que a gente contamina não somos nós, são os átomos que nos fazem. Nós somos feitos de átomos. Vocês vão entender melhor. Gente, assim eu espero, né? Façamos planos, mas com o decorrer do tempo a gente não sabe se vai ser aquilo mesmo, né? Então, meus planos para a próxima turma é ter projetor, porque fica melhor. Vocês verem foto, imagem, vídeo, vão ver um vídeo, muito mais gostoso, né? Mas pela estrutura da Mutam, não tínhamos um projetor. Eu também não estou com projetor ainda. Nem foquei em criar projetor, não. Realmente, se eu focar, eu consigo. A gente consegue tudo que a gente quer. Então é só você focar. Vocês vão entender isso mais concreto, tá? Então, átomos. Como moléculas, partículas subatômicas, campos quânticos. Ele surgiu no século XX, como resultado de experimentos que mostraram que a física clássica não conseguia explicar alguns fenômenos. Por que fenômeno? Coisas estranhas acontecem, é espírito.
é espírito, não é assim? Por isso que eu falo que as pessoas confundem com religião, porque acham que religião é só espiritual. Sim, tem uma base muito forte no espiritual. Tem sim. Mas lá se trabalha a quântica o tempo todo, só que ninguém lá dentro sabe explicar. Entendeu? Então, conseguiria explicar esses fenômenos, tá? Aí eu não vou entrar nesse detalhe quem foi o criador da física quântica, vocês vão pegar a apostila e vão ver. Passa rápido, água. Porque diz a teoria quântica, também não vou entrar nessa, como funciona a terapia quântica. Terapia quântica, tá? É baseada em informações sobre alterações de células corporais através do pensamento. Aí é onde entra os fenômenos. Que fenômeno é esse que eu penso? Emano uma energia do meu pensamento, as coisas acontecem. Que crinadinho, já está começando esse negócio aí. Você foi crinada de religião, de espírito, não de quântica mesmo. Eu de quântica mesmo. Sabe assim que ela funciona. Quando a gente vem nos atos, vou dar um pulo aqui para vocês entenderem melhor. Quântica é energia, acabou. Vocês vê a energia elétrica? A tomada está aqui. Vocês vê a energia elétrica que está ali? Se você botar o dedo, você vai sentir, certo? Vocês estão aqui com vários celulares, né? Vocês estão com o Wi-Fi ligado. Para se conectar a esse Wi-Fi, o que é que vocês têm que fazer? Fala, gente. Ligar o telefone e pegar a Senha. Porque quando vocês ligassem o Wi-Fi, vai aparecer um monte de lá. Vários Wi-Fi. Vamos dizer que cada Wi-Fi desse, um é a Juliana, um é o outro, cada Wi-Fi daquele que aparece é uma pessoa aqui. Não vamos conectar como se fosse local, uma pessoa, cada Wi-Fi. Para você se conectar a Juliana, precisa botar uma senha. Aí você vai lá, tem a internet. Ah, caraca, acesso tudo. Como, gente, você explica, é um fenômeno isso também. Como vocês explicam, vocês conseguirem falar com uma pessoa que está lá no Japão? O meu jeito foi direto, porque eu ando de lá. Como vocês explicam fazer chamada de vídeo, a pessoa ver ao vivo você, cara? Como que isso é um fenômeno, não é? Não, isso é quântica. E a quântica é um fenômeno, porque a quântica são átomos. Então, a quântica é energia. É a energia do Wi-Fi, é a energia que está aqui que você não vê, é a energia que está em você. Vocês vão entender o que é essa energia, tá? Vamos dar um salto quântico agora. Quando a gente fala de quântica, que é energia, pronto, é basicamente isso. A gente vai lá para os átomos, que nós estudamos na escola, sei lá, qual série, terceira, quarta série, enfim, nem sei mais igual série, eles estão estudando isso, né? A gente ainda lembra, né? Pergunta seus filhos que já estudou, ninguém vai lembrar mais nada. Ainda tem, Eu estudei, por isso Sei ainda, né? Mas era bem assim. porque passa tão corriqueiro, né? Hoje em dia passa aquela matéria de ato tão corriqueira. Antigamente a mãe ia fazer um pouquinho melhor, mas com o tempo, qual a ideia? O ser humano saber menos, para você ser dominado mais. Tá bom, queridos? Não vou nem entrar nesse detalhe, tá? Quanto menos vocês souberem, mais vocês vão ser dominados. Porque a ideia dos maiorais, que eu não vou entrar em detalhes, tá? É nos manipular. Manipular a sua vida mental, a sua vida emocional, a sua vida física, a sua vida espiritual. E te manipulando, eles vão ter tudo de vocês. Que eu não vou entrar em detalhes. Quem é, quem são, estudem, pesquisem. Somos marionetes, tá? Então, quando eu por isso que a terapia integrativa, holística, naturalista, enfim, ela agora está sendo um pouco mais escondida porque as pessoas estão utilizando, estão vendo o resultado. Cara, todo mundo precisa saber disso. A gente fica assim, né? Cara, fez tão bem pra mim. A Danusa precisa saber, cara. Ela precisa se amar. Ela vai se libertar de tudo, de todos. Vai ser aquela mulher decidida. Vou fazer, vai acontecer. Acabou isso. Não quero saber de fundo. Vai começar a tomar decisões assim, ó. Terra no chão. Vocês vão saber nas aulas mais pra frente o que é terra. O que é ser uma pessoa terra, pé no chão. Todos aqui acreditam em signos? Todos acreditam em signos? Eu gosto, mas tem coisas que não batem. Acredita? Eu não, mas eu acredito. Às vezes bate mesmo. Não, Tem coisas enfim. que não batem. Só estou perguntando para poder explicar uma coisa a vocês que a gente vai estudar mais lá na frente, tá? E eu comento do signo mais pro conhecimento de cada um mesmo. Quem não quiser acreditar, né? É só não acreditar, tá?
dentro de a cada 3 ou 4 signos tem um elemento, tá? O signo de Libra é o elemento ar, que é o meu, é o elemento ar. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. O signo de Câncer, acho que é água. Eu sou canceriana. Meu marido Eu sou canceriano. Capricórnio. Por isso queria uma praia, eu vim de madrugada, mas fui tomar banho nesse mar, você não tem ideia. Muito doido. Vamos tomar água que eu nunca vi. Eu falei, tu é peixe. Teu né? marido é canceriano? Ele é canceriano. O meu é libriano. Eu sou Libra e ele é Câncer. É. Né? Meio que se dá, mas tem outras coisas aí que acabam complicando, né? Porque não tem nada a ver com signos. É a personalidade, alguns problemas neurológicos, enfim, a vida, as crenças limitantes, tá? Enfim, então quando a gente fala de átomos, Capricórnio é o quê? aí eu não sei, meu amor, vocês podem Capricórnio pesquisar na internet. Sol. Eu não gravei, eu não gravei. Não, Eterno. Capricórnio eterno, mas ele tem um outro que rege também. Vocês podem ver na internet, porque assim, depende. signos e seus elementos, que são os elementos que nós vamos estudar: terra, água, fogo e ar. Não tem como não estudar, não tem como falar de naturalismo. Quando a gente fala de átomos, gente, a gente fala dos elétrons, nêutrons e prótons. Ó, prótons. Elétrons, nêutrons. Tá. Se a gente está falando de energia, física quântica, o que são os átomos? Átomos existem, a ciência já comprovou, acabou, tá? Tudo isso aqui é feito de átomos. São minúsculas partículas que vocês não enxergam, tá? É porque tá aqui, ó, tá vendo? Elas circulam, aí essas partículas aqui são elétrons, nêutrons e prótons. Próton, vamos começar por aqui, próton. Partículas positivas. Neutro, partícula neutra. Elétrons, Negativa. partícula negativa. Enfim, a eletricidade, dependendo do aparelho que você usar, a eletricidade tem que ter um fio terra para poder ter um equilíbrio. Se você tirar o fio terra, é perigoso queimar o aparelho, você tomar um choque no aparelho. Então, olha só, o ser humano já. Isso aqui são prótons, são átomos. A geladeira é feita de átomo, ela é pura energia. Se fosse só energia elétrica, não ia passar para ela, mas passa para qualquer coisa que você gostar, madeira, o que for, qualquer elemento. Tá? Antes, quando a gente desliga a televisão e passa no seu vou braço, falar isso. aí Desligada, o pessoal técnico de televisão, mesmo desligada, ela dá choque. E aquele choque, pancadona mesmo. Mas Eles têm que estar todo passar na tela, protegidos. o O pelo sobe. Se você arrastar o pente, depois passar assim, o cabelo levanta. Isso tudo são eletrostática, que tem a ver com a quântica, porque tudo isso é átomo. Tudo que você olhar é átomo. Você vê, é átomo. Mas nem tudo que você não vê também não é. Vou dizer o ar. Como assim o ar? O ar tem átomos? Tem. Como que ele vai fazer uma conexão de um átomo para o outro? Como que o Wi-Fi da Juliana vai lá para o Japão? É levado pela quântica, pelos átomos que está no ar, na energia atômica. Energia atômica, ela está em qualquer lugar. Por isso que a gente, quando chega no sexto sentido, nas aulas de sexto sentido, vocês vão entender por que o sexto sentido eu consigo falar com outra pessoa em pensamento. Por que eu perdi essa habilidade? Porque houve um desequilíbrio. O desequilíbrio está fazendo com que você perca a sua habilidade do sexto sentido. A gente ainda tem um pouco, principalmente mulheres e mães. muita resistência. Entendeu? A gente vai falar sobre isso no antepenúltimo estudo, que a gente vai ter temperança, os outros remédios naturais, né? Muitos falam os outros remédios de Deus naturais. Mesma coisa. Falou natureza é Deus, gente. Não tem como. Ele que criou tudo, né? Religiosamente falando, né? É assim que funciona. Então, quando você entra nessa base espiritual, significa que seu sexto sentido está bem aflorado. Para chegar a esse ponto, a gente tem que trabalhar muito átomos no sentido mental, emocional, físico. Isso que é importante, a religião. Não que a religião não tem problema, vai meditar, vai fazer qualquer outra coisa, mas tem contato com a natureza. Porque quando a gente fala espiritual, é o contato com a natureza, com um ser divino que habita lá, ou que habita dentro de você, habita dentro de todos nós. Ah, mas eu não acredito, habita assim mesmo. Desde que fala, não acredite em certas coisas, ela existe assim mesmo. Você, mesmo uma cristã, porque a física, a ciência já provou. Fez teste,
Foram anos, séculos, décadas. A da planta, eu vou trazer esse vídeo para vocês. Deixa eu beber água. Se eu não trazer esse vídeo, eu vou botar lá no grupo, tá? Porque aqui não tem como passar vídeo. Uma boa forma também que uma psicóloga me ensinou antes de eu vir para a Muita do Rio, bote no papel tudo aquilo que você está sentindo. Calma, não adianta água. Calma, mulher. Essa mulher tá sabendo de tudo. A Sara começou demais com ela. Eu tenho um pouco de psicologia, eu fiz. Vou até explicar, mas agora eu não vou parar para falar isso, explicar, porque tudo eu vou falar técnico e vou explicar cientificamente por que ela funciona. Qualquer coisa que eu trouxer, vocês vão achar, é espiritual, é religião. Não, vou explicar por que funciona assim. É porque eu fiz antes também no Rio e estudei. Tem coisa que até você vai fazer, você precisa acreditar para aquilo. Não, tem coisa que você vai fazer, vai acontecer por causa das conexões. Eu gosto de falar assim, para puxar vocês o tempo todo, entender que a gente está falando de quântica. Então, as conexões atômicas, eu tenho que falar assim, o tempo todo eu vou falar assim. Então, as conexões atômicas me conectam ao Wi-Fi da minha tia lá nos Estados Unidos, eu falo com ela, eu vejo ela em tempo real. Você está entendendo? Isso está evoluindo, só que eles estão manipulando a gente, só tem que ter cuidado com isso, que há manipulações, tá? Não vou entrar em detalhes de sexto sentido, agora espiritualidade, essas coisas, não, porque primeiro tem que estudar isso aqui, as crenças, senão vocês vão embora, espiritual, não tem nada a ver. Então não vamos atentar isso agora, tá? Vamos trabalhar primeiro isso aqui, a gente vai estar chegando isso aqui. Lá pra frente vocês vão entender o porquê do espiritual aí, tá? É uma conexão humana. Deixa eu ver aqui. Átomo é a energia humana e do universo. O que é o universo? Para vocês? Todos os planetas, não é? Não. O universo. Só isso estava bom. União. Uni vem de união. Quando a gente fala o verso, é a mesma coisa que a gente fala o verso ou o verbo. Na Bíblia até usa-se o termo Cristo, né? Quem já leu Bíblia, enfim, né? Ele diz eu sou o verbo, tá? E o verbo, ele se condiz com versos, tá? Então, uni é a união de todas as coisas. Então, tudo que você olhar ao seu redor não é só. Quando a gente tem uma mania, a gente não é mania, a gente já aprendeu desde pequenininho que o universo é o céu. São os planetas ali. Não é o que está aqui na Terra, o universo é aquilo lá, que está lá em cima, aquele universo. Não, o universo é tudo aquilo ali mais o que está aqui. Porque se a gente é um planeta, não tem lógica o universo ser só os outros planetas que a gente não tem lógica, é isso? Então é união. Universo, por isso que diz, muita gente fala assim, gratidão universo. Ah não, vou falar gratidão Deus, tanto faz, é a mesma coisa, porque Deus é tudo. Deus não são todas as coisas, Ele não é fala. Não é o criador do universo? Além dele ser o criador do universo, ele faz parte do mundo. Como é que eu sou o criador ela é a criadora, sei lá, dessa cadeira. Só vocês estão aqui, eu não estou. Na minha, né, numa visão. Porque, não, eu, como professora, Sim. eu tenho um curso Equilíbrio da Vida, esse projeto, há um ano, só que eu não faço parte dele. Só a gente que está aqui. Tem como? Eu criei, eu fundei, eu faço parte desse curso. Eu sou esse curso, vocês vão aprender muito sobre o eu sou e é o poder que o eu sou tem na aula VUCA. Tá? Então, quando a gente fala universo, é a união de todas as coisas, a união de todos os átomos. Tudo que você vê é átomo. A cadeira, esse quadro, esses papéis, vocês são feitos de partículas atômicas, só que são aglomerados de milhões, até se formar você, até se formar aquele ventilador, essa janela. Como assim? Isso aqui não é madeira, né? Isso aqui, né? Gente, tudo é feito de átomo. Quando você vai indo lá, quando os físicos foram entrando dentro do átomo, chegaram uma hora que tinha isso aqui. Nada dentro. Acabou. O que é esse nada? O que é esse vazio? O que é esse vazio dentro da partícula atômica? O louco do energia.
fala isso é religioso. Não, é porque você é átomo. E você é energia. E dependendo da sua energia, você realmente pode passar para mim, no tocar, no pensamento. Vocês vão entender por quê. No tocar, não é tão pior como o sentir. Não é nem ali, é aqui. Estou confundindo. Vocês vão entender. Por que o sentimento que sai do meu coração, a minha emoção, ela afeta mais o meu próximo e a mim mesmo do que eu só tocar em você. Ó, nesse tocar, eu posso estar passando alguma coisa boa ou ruim. Dependente de ser uma terapeuta, uma psicóloga, uma pessoa equilibrada, mas eu passei em algum lugar, peguei alguma energia, atomicamente falando, tá, gente, não é religioso, toquei nela, já passei para ela alguma coisa. A própria caneta. Seja positivo. Da caneta. Essa caneta já passou alguma coisa para ela. Quer ver? Uma forma de passar. Gente, eu sou radiestesia e radionicista também, tá? E eu aprendi no meu curso com o meu professor que o cartão de crédito, ele é magnético. A gente está falando de elétron. Ó, isso aqui é tudo, essa energia, tá? Eletromagnetismo. Esse eletromagnetismo é o que atrai. E ao mesmo tempo é o que repele. Tá? E não adianta só tocar. Só em pensar. Eu posso afetar uma pessoa que está lá no Japão. Mentalmente falando, eu atinjo ela. Os meus pensamentos positivos ou negativos. Já ouviram falar sobre oração intercessora? O poder de você orar para curar uma pessoa, ela pode estar lá do outro lado do planeta, dentro de um hospital, e ela cura? Já. Gente, é real, porque isso é quântica. A sua energia atômica dos seus pensamentos, eu só botei logo mental assim, né? Não é um fluxo energético de primeira, tá? Ela gera uma emoção. O seu pensamento gera uma emoção. Por isso que as pessoas ficam deprimidas, ansiosas. Quando eu me pego com ansiedade, eu assim, opa, meus pensamentos acelerados de querer fazer tudo isso aqui está me deixando com uma emoção de eu não estou conseguindo, começo a me sentir frustrada porque não estou dando conta de tudo. Começo a fisicamente, eu começo a responder. Eu começo a suar, eu começo a tremer, minha pressão aumenta, tem gente que tem queda de cabelo, manchas no corpo. Começa aqui, vai com emoção, coração, tá? A energia quântica atômica já foi comprovada, a que emana do seu coração é 7 vezes maior. Por isso eu botei lá esse bonequinho aqui e fiz um rabisquinho ali para vocês entenderem que é daqui que vai reger toda a nossa aula. Toda a nossa aula vai ser baseada nisso aqui. Eu vou ficar fazendo isso na cabeça de vocês. Entendam que não é só você pensar que as coisas vão acontecer. Não é só apenas eu penso em ser feliz todo dia, mas não adianta. Esse mas não adianta é a emoção que você está sentindo. Você interferiu tudo, acabou com tudo. Então os átomos não se conectam àquele problema que é para ser solucionado. Você não tem que se conectar ao problema, tem que se conectar à solução. Por isso que eu vou trazer a técnica que a maioria de vocês devem saber, que é o caderno da gratidão, ou simplesmente falar gratidões o tempo todo e pensar em gratidão o tempo todo. Vocês vão começar a esquecer da escassez. Tá na aula. O Vulcão também fala sobre isso, tá? Viu? Tudo eu falo aula Vulcão, porque a gente fala de muita coisa gostosa e eu fico assim, babando. Agora eu entendi aquele negócio que eu fazia. Agora eu vou fazer. Agora vocês vão sair assim, peituda. Vocês saem peituda. E às vezes por isso que a Cristina, por isso que a Cristina na primeira lá, peraí, agora eu tô entendendo, peraí, então tem que fazer isso? Vocês começam a ter atitude, vocês começam a olhar para vocês, começam a melhorar mais, vocês começam a ter atitude para fazer as coisas. Vocês começam a entender que tudo depende de você, não depende de ninguém. Aqui hoje é a primeira noite. Aí, ó, nem fiz intervalo, isso porque a primeira aula a gente conversa, a gente tem que ter isso, tem que ter, a gente tem que se conhecer, não é só eu conhecer vocês, eu quero que vocês se conheçam, entendeu? Então isso para mim é importante. Então a gente já está na parte da eletromagnetismo. Quântico são conjunto de átomos, dei exemplo do Wi-Fi, tem muito mais coisa por aí, o telefone, a televisão, o rádio. Quem já escuta rádio? Ninguém mais escuta. A AM/FM. Eu escuto. Eu gosto. Adoro música. A AM/FM de anteninha. Que Não. você ficava assim, peraí, tá pegando. A FM que pegava menorzinha, não é isso? A AM,
aquela dificuldade, quase ninguém Aí tu escutava bota um ele. bombril pra ver se Botava a bombril Na TV. pra pegar. O que é aquilo? O que é aquilo? Aquela coisa de, não, peraí que eu vou conectar, bota mais pra cá que você vai alcançar. Aí ficava bom. Aí quando você saia de perto, aí você chegava, melhorava. Não era assim? A energia do seu corpo, a energia quântica atômica do seu corpo interferiu. Interessante. Na quântica, nos átomos que tá ali na televisão, que ela tá tentando se comunicar, porque tem uma antena, tem algum lugar, mãe, que manda os sinais, tá? Você não vê, você vê? Você acredita em tudo que você vê? Você é São Tomé? Não. Você é São Tomé? Eu sou São Tomé, eu gosto de ver pra crer. Então, você vai E acabar ainda com isso duvidando, agora. né? Eu não acredito. Se você terminar essa aula e não mudar, porque a quântica você não vê, e ela existe. Não, a quântica eu sei. Acredita na televisão? A televisão. Porque você vê, você só fica assim, caraca, como Não, é que essas nem imagens, tudo. como é que essas imagens chegam Não, até nem a imagem, nem televisão? imagem. As pessoas ali, como é que chega aquilo ali pra gente? Como que eu consigo ver tão nitidamente? Às vezes não conecta legal, não é assim? Ih, sua voz está estranha. Ó, manda outro áudio. Porque a conexão está atrapalhando. Tem alguma coisa no meio do caminho atrapalhando. Aí sai todo. É igual o rádio, a televisão, o Wi-Fi às vezes não fica pegando, às vezes não pega. Alguma coisa, algum átomo, porque os átomos é elétron, próton. Tá, vamos focar aqui, positivos e negativos. Se eles não estiverem equilibrados, a conexão atrapalha. Então você vê o exemplo do Wi-Fi, da internet, da televisão, do rádio, fica botando telinha, você bota lá, bota ali em cima que pega melhor. Gente, maquininha de cartão, a mulher fica assim. Não, pior é Não tá querendo passa pegar. o cartão no cabelo. O quê? Cabelo, tu bota o cartão, não pega. Aí tu passa no cabelo, tira, sai. Ai, que Mas é porque é igual a luz do pente, né? Que a gente pega assim, levanta, tudo é átomo. Tudo é átomo. Tem gente que fazer, também a gente fazer sem cartão, quando ele não pega. É aqui na calça. Esse atrito é atômico, é um atrito atômico. O tecido, a minha pele, enfim. E acaba, às vezes funciona mesmo, porque ele acaba alinhando e passa vai. no cabelo. Tem coisa que não dá para explicar também porque, mas é o atrito atômico. É esse eletromagnetismo. Aí pegou. E assim vai. Tá dando para entender esse exemplo da quântica, como funciona e é real e parece que é espiritual, porque por isso que as religiões acham estranho. Porque é sobre o neutrão, um fenômeno. Você é feito disso. Então não tem como ser um fenômeno que não é explicado. É simplesmente física e ciência. Tá bom? Isso eu não vou trazer. Eu vou ver assim aos poucos, botar no grupo alguns vídeos para vocês entenderem melhor ainda. Agora eu posso colocar. Vocês não podiam, para vocês entenderem, elas têm que entender a aula para me começar a colocar uns videozinhos. Que vocês vão começar a querer seguir os canais aí com vocês, porque eu sigo, eu fico deslumbrada. Cada vez mais que eu vejo, cara, esse negócio existe mesmo, não tem como. Não tem como. Aí começa a fazer testes com vocês mesmos. E fica, cara, esse negócio existe mesmo. Não é doideira, não é espiritual. Que espírito? O espírito existe, a alma existe, enfim, existe. A gente pode até, mais pra frente, quando a gente fala de espírito, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, para entender essa energia, a gente vai falar sobre aura. Eu vou trazer os meus aparelhos radiestésicos, eu vou medir a aura de vocês, que é o campo eletromagnético, não vou falar aura, tá? Eu vou medir a densidade do campo eletromagnético, e nós somos energia, somos átomos, não somos? Então nós somos energia, tá? Não vou entrar em contexto agora que essa energia em volta do nosso corpo tem cores, que é o chamado aura, tá? Mais pra frente a gente vai falar melhor sobre isso, mas é um campo eletromagnético, tá bom? Isso porque eu não estou trazendo na aula numerologia, né? Porque dentro da numerologia você consegue ver a cor mãe da sua aura. É muito boreal, legal. né? É a minha Ela azul. mostra. É muito bacana, gente. É muito legal. E a gente começa a entender melhor quando a gente fala sobre a cromoterapia dentro da quântica. Aí você, agora eu entendi porque a cromoterapia funciona. Porque ela é puramente quântica, tudo é cores. Tudo tem cores, tem significado. Aí você começa a viajar mais, não tem como esse negócio não funcionar. As pessoas não entendem que você tá ficando doida. Tá doida, botando essa luz aí em mim, não sei o quê. Ó, mesmo não acreditando vai funcionar. Isso que é legal.
Porque eu não dependo de você acreditar para funcionar, porque a quântica Tem existe. Os átomos já estão no seu corpo, eu vou utilizar da forma Depende- certa e vai te curar e Depende de acabou. você. É você que tem que acreditar em você, não os outros. Mesmo se... Não, eu tenho que acreditar porque eu sou a profissional que está aplicando. Se eu não acreditar, então eu não vou nem estudar, A né? pessoa que está recebendo. Fechou aí a quântica e os átomos, se entenderam como é que é essa energia, seu corpo tá cheio dela, tá? E às vezes a gente faz assim, tem nada a ver, mas eu tô meio choque. Porque às vezes eu coloco a mão na pessoa e eu tô no choque. Na outra pessoa, Alguém você tá estala, no choque. estala. Por quê? Porque existe um campo eletromagnético em volta dessa pessoa, independente de como ela tá, e você dá choque. Igual o ímã. Já instalou minha O mão. ímã não tem dois lados, positivo e negativo? Aham. Aí vamos lá, duas pessoas. Aqui é o ímã. Vou começar a trazer ímã para esse exemplo, vocês já conhecem, então não é difícil. Dois ímãs. O lado positivo para cá, o lado positivo para lá. Não estão opostos. O que ele faz? Só atrai. Não atrai. Ele repete. Ele repete, você faz assim, você, caraca, não E tá. se você fizer assim, você ainda sente Aí a ele energia, roda, Tu volta. sente. É essa energia E que você eu tô consegue falando. isso com a mão. Se você aquecer a sua mão, Tem um por exercício muito tempo, no- você da mão. começa a sentir a energia do seu Eu próprio vou corpo. trazer uns dois ou três exercícios que a gente faz com o corpo, que vocês vão sentir. Tem um que é na parede, muito legal, que o braço de vocês vão levantando, sem vocês quererem. Vou trazer para vocês. Tomara que eu consiga. É tanta coisa bacana, que às vezes eu acabo a aula, eu acabou. Ih, eu não fiz um negócio com vocês. É assim que acontece, tá? Então, gente, é o campo eletromagnético. Eletromagnético, elétrons, magnetismo, igual o ímã. Se você tá, por isso que a gente fala, os opostos se atraem, né? A gente tem esse ditado de marido e mulher, namorado, fala, os opostos se atraem, então quanto mais diferente melhor, depende, tá? Depende. Isso aí já é outra coisa. Então, aí repete. Aí quando você bota, aí agarra, aí pra tirar, dependendo de como for também. Nosso campo eletromagnético é a mesma coisa, dependendo. Vocês vão começar, gente, sabe o que eu acho bacana esse curso? Vocês vão começar a observar mais tanta coisa e vocês vão começar a sentir mais. Porque quanto mais você observa, mais você tem foco, mais você presta atenção e sente. Tem tanta coisa passando batido que a gente não percebe. Tudo isso, toda essa quântica que já está acontecendo na vida de vocês, mas vocês não estão percebendo. Porque a ideia é vocês não perceber mesmo. Nós estamos desequilibrados mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. A gente não percebe nada. Começa a meditar mais. Começa a ter mais contato com a natureza. As técnicas que eu vou trazer são todas naturalistas. Todas. Então a conexão vai aumentar muito. A percepção de vocês vai aumentar, vai ficar mais aguçada. Vai ter situações que vocês vão entrar em casas e vai fazer assim. Ai, tô me sentindo mal. Ai, espiritual. Não. Não, Porque que o elétron, energia. a sua energia tá boa, do ambiente está ruim, tu sente logo. Ou ao Um contrário. exemplo vivo é Ou quando ao você contrário. vai a algum velório. As pessoas que estão ali estão emanando energias Vou falar sobre mais pesadas, de tristeza. Então, consequentemente, você já fica. Por isso E no que restante Nós do vamos dia, estudar a escala de Hawkins, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é a escala das emoções. Como a gente vai estar focado muito nas emoções, tá? Eu vou trazer. E eu vou ver até lá, não vai dar para fazer com todos, se eu consigo fazer uma radiestesia das emoções de vocês. Mas eu acho que não vai dar não, por causa do ambiente atrapalha, a energia do ambiente. Não pode ter celular ligado, não pode ter nenhum elétron ligado, nenhum. É, só No pedir pra externo, desligar. Não pode ter televisão, geladeira, nada ligado, senão o pêndulo, ele tem um contato com o ambiente de eletricidade, ele interfere na resposta. Mas nos meus atendimentos fica mais fácil, porque aí, ó, é tão sério isso, que eu tenho que atender em mesa de madeira. Eu não posso fazer esse trabalho com o meu celular ligado, ou se ele estiver ligado tem que estar longe, nada ligado, nenhum eletrodoméstico ligado ao redor. Mas, quando for trazer, eu vou tentar trazer semana que vem, é porque eu não energizei o meu pêndulo ainda, porque energizado numa pedra, e essa pedra está para chegar. Eu prefiro assim, né? Não gosto daquela coisa simples de bater, não gosto de energizar ele, porque muitas pessoas pegam. Então, para mim trabalhar com outra pessoa, ele está com muitas energias. Isso é muito sério, gente. É. Tá, vamos falar rapidinho, que já estou finalizando. É cemitério, né? Velório, enfim.
um dos piores, um dos piores ambientes de energia pesada que tem. Porque emocionalmente falando, lá só tem tristeza, dor, mágoa, frustração, raiva, culpa. Vai falando aí, que eles vão saber. Aí você vai com toda tranquilidade, você está energeticamente, você está feliz, ninguém vai pro verão. Se você está feliz de bem, te chama pro verão, tu vai falar assim, vou não. Eu não vou. Gente, é automático, você não sente vontade de ir, porque você está bem feliz, eu vou ficar triste. Você nem conhece a pessoa, gente, é incrível. Você nem conhece a pessoa. Você começa a chorar, se sentir mal. Você nem conhece, tá aí, aquela dor daquela mãe, um bebezinho no caixão, tu viu? Ai, tu nem conhece, começa já emocionalmente, pronto. O restante do dia. Quando você começa a vibrar, quando você eletromagneticamente falando, começa a vibrar na mesma emoção que aquelas pessoas ali, os seus átomos começam a se conectar igualzinho, tudo igual, tudo igual. Se nós temos átomos positivo e negativo, enquanto está em equilíbrio, você está bem. Enquanto você vê que você está bem, porque está em equilíbrio. Se você começar a perceber que mentalmente não está legal, emocionalmente, físico, então tem alguns... Gente, nem que seja uma vez por mês, eu vou ali no espaço de uma parceira minha, depois eu vou falar com vocês quem são as parceiras do meu curso, tá? São parceiras que promovem desconto e ao mesmo tempo foram minhas alunas, tá? Para facilitar esse trabalho aqui. Então foi uma ideia, eu disse, cara, eu preciso conectar as minhas alunas na prática. Boas cabeleireiras, boas manicuras, boas... você com a Gila, que vai entrar nessa também, né? Que eu vou conversar com você, porque eu não tenho. Tô à procura de yoga também. Então, assim, é tudo para ajudar. Yoga com a Sada. A Sada tá fazendo yoga. Não, mas é em outro espaço. Eu não consegui trazer a professora de lá, que a professora de lá foi minha aluna. Ela vai tá fazer afastada, e ela falou, eu voltando, pode ser que eu entre nessa com você sem problemas. Ela tá afastada por problemas de saúde, então tô aguardando. Então eu faço essa interação para que vocês tenham esse equilíbrio, não só aqui na aula, mas na prática. Acabou o curso, eu fico direto. Sai do grupo, não, gente. Vê se eu posto umas coisas lá legais. Se aparecer um curso, vou fazer um encontrão, piquenique. Duas pacientes minhas que fizeram um curso com você que eu vi ontem, por acaso. Certo. A Tânia. E a Lúcia. E a Lúcia é da professora de yoga. Era minha paciente e amiga. Eu quero ser com ela que ficava aqui, ela é minha secretária, igual você. Ela sentava aqui, Nadir, não, já postei agora no grupo, Nadir, tá, rapidinho. E ela é toda... Ela é maravilhosa, ela que eu tô pensando em trazer com yoga, mas ela tá resolvendo problemas de saúde. Eu dei aula do filho de uma palestrante minha. Colégio público. Então, mas as pessoas dizem, e outra coisa, isso que vocês estão falando de, né, as pessoas vão vir, que conhecem, começa vocês a observar mais, vocês vão atrair pessoas que vocês pensam, caraca, eu tava pensando em você veio, você me ligou, vai começar a ficar com mais força isso, porque vocês vão começar a entender como que funciona, só em vocês entenderem como que funciona essa energia, esse átomo, essa quântica na minha vida, não é que vocês vão manipular ela, vocês vão prestar mais atenção. Aí vocês vão, opa, se eu estou sentindo isso, então é intuição. Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, só para vocês terem ideia. Eu tô igual vocês, tá? Caminhando, aprendendo, me conectando às coisas. Alguém aqui já ouviu falar em terceira dimensão, quarta dimensão? Isso já é uma aula mais avançada, deu para entender? Eu não posso nem falar